Os vereadores são os responsáveis por elaborar as leis municipais e que vão afetar diretamente os moradores de uma cidade. A Casa Legislativa também pode impor regras ao transporte, aprovar ou não o orçamento da cidade e cobrar uma melhor assistência em saúde. São eles que fiscalizam como o prefeito está administrando o dinheiro público. E parte dos eleitores sabem explicar o papel do legislativo na política. Principalmente checar o que o executivo fez. Ele tem a responsabilidade de fazer as leis e ver se o executivo está cumprindo essas leis, se o orçamento feito por eles, aprovado por eles, está sendo realmente utilizado da maneira correta. Eu acho isso que seria o principal, né? Não só dar nome de rua, por uma lombada aqui, uma lombada ali para agradar os eleitores, mas principalmente verificar se aquilo que foi aprovado realmente está sendo executado. O papel do vereador é legislar, né? Ele tem que fazer a legislação municipal, no caso nosso aqui municipal, e acompanhar o executivo para ver se ele está executando as obras, as promessas prometidas em campanha. Então, o vereador tem um papel fundamental e muito importante na cidade também. Não só o prefeito, mas o vereador também. Os vereadores têm um papel muito importante, representar a comunidade, representar os cidadãos na Câmara dos Vereadores, é o poder legislativo. E é importante observar que os vereadores têm atribuições já definidas, fiscalizar o trabalho dos prefeitos, propor leis e apresentar as demandas dos cidadãos. Então, o vereador ele não é alguém que vai atuar para atender necessidades ou pedidos específicos de cada cidadão. Ele representa a coletividade. É importante que o eleitor tenha isso claro para que ele possa fazer a escolha de candidatos que façam propostas de acordo com as atribuições dos vereadores. E além de elaborar projetos de leis, cabe aos vereadores também analisar documentos feitos por outros parlamentares ou até mesmo do executivo. Isso acontece através das comissões. Aqui em Pindamonhangaba, os 11 vereadores se dividem em 12 comissões que podem ser permanentes ou temporárias para debater apenas um assunto em específico. São formadas comissões temáticas ligadas à educação, à saúde, à justiça e à segurança. É importante observar que essas comissões temáticas devem apresentar novas leis ou propostas para melhorar as existentes de acordo com os limites do município, ou seja, eles não podem propor ações em áreas que são de competência ou do governo federal ou do governo estadual. O Moacir ainda explica que a eleição para o cargo de vereador ocorre de forma proporcional e a maioria dos votos não garante a vaga do candidato. O eleitor ele tem que observar quantas cadeiras de vereadores são disponibilizadas para a Câmara do município. Os votos úteis, os votos válidos, eles são divididos pelo número de cadeiras de vereadores. Então, cada partido ele tem que atingir o mínimo que a legislação define para aquela situação para eleger um ou mais vereadores. Caso haja um número de cadeiras que não sejam atingidas por esse quociente eleitoral, há o cálculo que se faz das sobras. Então o eleitor ele tem que observar que ao votar em um candidato, ele na verdade está apoiando o conjunto de vereadores lançados por aquele partido. Então ele pode votar em um candidato e ajudar a eleger outro. Então é importante conhecer o perfil de quem ele quer votar, mas também dos companheiros de chapa, para entender que talvez ele possa eleger um outro candidato e aí entender se esse candidato corresponde àquilo que ele espera de um representante. E o dever do cidadão também não deve terminar nas urnas. E é responsabilidade do eleitor acompanhar o funcionamento da Casa de Leis. Eu não costumo acompanhar muito, sendo bem sincera. Às vezes a gente deixa um pouco de lado, porque a gente tem os afazeres do dia a dia, que também precisamos correr atrás. Então a gente fica um pouquinho, às vezes, afastado, né? A saída também da Câmara daqui do centro de Pinda, lá perto de Tremembé, né? Tá mais de Tremembé do que de Pinda,
também afastou um pouco a gente da convivência normal com os vereadores. Sempre é importante saber o que eles estão fazendo, porque na próxima eleição a gente vai saber em quem pode confiar. Há mais facilidade hoje dos cidadãos acompanharem os vereadores que são eleitos para um mandato de 4 anos, porque geralmente as câmaras municipais têm os seus canais digitais, suas redes sociais, suas transmissões na rede digital, na internet, e é importante o eleitor ter critério, ou seja, perceber que os candidatos, uma vez eleitos, trabalham de fato para cumprir um bom mandato, ou seja, que as propostas, as ações que são transmitidas estão de acordo com a função e não apenas para gerar engajamento ou atenção nas redes sociais. Por outro lado, ainda durante a campanha, os eleitores precisam ter atenção sobre as promessas dos vereadores. E o papel do vereador ele é muito bem definido na Constituição Federal. Cabe a ele propor leis e fiscalizar o poder executivo. Não é papel do vereador promover lombada em determinada rua, promover bolsa de estudo para determinada pessoa, construir posto de saúde. Ele pode, sim, trazer essa discussão sobre a necessidade de um posto de saúde para o executivo na formulação de política pública, colaborando com o executivo para a formulação de política pública. Mas não é atribuição dele exercer esse papel. O vereador, cabe a ele fiscalizar os atos do Poder Executivo e discutir e aprovar as legislações municipais. E em caso de irregularidades, cabe ao cidadão ainda realizar eventuais denúncias. O maior fiscal do processo eleitoral é o cidadão e não o candidato, né? Mas para o cidadão exercer esse papel, ele precisa ter muita ciência, ter muita clareza sobre as regras das eleições. Por isso que é importante esse tipo de discussão nesse momento. E uma vez ciente dessas regras, existem inúmeros instrumentos a favor desse eleitor, desse cidadão. Ele pode, por exemplo, se utilizar do telefone disponibilizado pela Justiça Eleitoral para receber denúncias de irregularidades, que é o 1491. Ele pode também utilizar-se de um aplicativo que se baixa no seu celular, totalmente gratuito, o aplicativo Pardal, da Justiça Eleitoral, destinado a receber denúncias sobre irregularidades na propaganda eleitoral. Ou então, esse cidadão pode se dirigir ao fórum da sua cidade e pedir para falar com o promotor de justiça eleitoral, que esse promotor irá recebê-lo, irá reduzir a termo, registrar o que ele tem de relato a dizer e adotará as providências cabíveis.